Ótimo. Bom, Vamos lá? vamos lá? Oficialmente, bom dia a todos. Seja bem-vinda, doutora Ellen Gonçalves Guimarães, nossa querida Ellen. Pessoal, doutora Ellen, para quem ainda não conhece, acho que todos conhecem, mas a doutora Ellen é cardiologista, ritmologista clínica e eletrofisiologista, com formação lá na nossa saudosa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, né, Ellen? Sim. E, e também membro aí da nossa equipe de arritmia, cardiologia, eletrofisiologia do Hospital Encore e também do Hospital do Coração, em Goiás. Profissional ímpar, sabe tudo de arritmia e eletrofisiologia, e hoje vai nos falar de um tema que eu particularmente considero uma das coisas mais difíceis de se investigar clinicamente, que é a síncope, né? Sim. Então, vamos lá. Gostaria de lembrar a vocês que nós já estamos finalizando o primeiro trimestre de 2022. Olha só, fim de março já. A gente não vê o tempo passar, né? Mas é bom a gente parar e dar uma olhada, assim, lembrar do que está, como o tempo está passando e como que a gente está aproveitando o nosso tempo. Uma das maneiras que eu mais gosto de aproveitar o tempo, cientificamente falando, são as nossas reuniões de terça-feira, né? Eu acho sempre muito rica. E hoje tenho certeza que vamos ter aqui um show, como já assisti vários aí da doutora Ellen. Ellen, com você. Obrigado, viu? Obrigada, Maurício. Obrigada pela apresentação. Sempre muito generoso em falar, e a recíproca é completamente verdadeira. Bom, eu gosto de falar desse assunto, mesmo porque é um assunto que nem todos gostam de falar. Como o Maurício comentou, a síncope é um assunto frequente, recorrente, que vemos muito, inclusive, em pronto-socorros, e é um sintoma difícil, às vezes, de você destrinchar, se você não for muito minucioso e muito cuidadoso, e tem um leque enorme de possibilidades. Então, pode ser algo de completamente benigno a um sintoma preditor de morte súbita. Então, a gente tem sempre que estar analisando, avaliando e estudando. Quanto mais nós soubermos sobre esse sintoma, melhor a gente consegue estratificar e definir condutas para essas pacientes. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa imagem. O assunto, então, é síncope, né? Vamos falar sobre avaliação e manejo. Essa imagenzinha aqui eu coloquei porque nós todos temos que seguir alguma diretriz, mas sempre, sempre nos questionar. Nunca, nunca se acomodar com alguma coisa pré-estabelecida. Vamos lá. Então, vamos por definição. O que é a síncope, né? Quando nós falamos síncope, vulgo desmaio, né, em algumas situações, mas tem um conceito, uma definição muito bem definida. É uma perda de consciência, mas não uma simples perda de consciência. Ela tem que ser transitória, ela tem que ser de início rápido, de curta duração e de recuperação espontânea e completa para ser síncope. E além disso, na hora de você fazer o diagnóstico, você tem que definir que essa perda transitória, rápida, curta, de recuperação espontânea, foi devido à hipoperfusão cerebral global. Ela não é um diagnóstico etiológico, deixar bem claro, é um sintoma. De 0,8% a 2,4% das visitas em serviços de emergências é por síncope. Parece baixo, mas se contar o leque de situações, de doenças, de patologias que levam a uma emergência, você ter quase 2,5% só de um sintoma, não é infrequente, não é raro. O prognóstico da síncope depende exclusivamente da sua etiologia. Como eu comentei do leque, né, de diagnósticos, a mortalidade em um ano varia de 0, que são as síncopes reflexos vasovagais, e até 30%, quando as origens da síncope são origens arrítmicas ou cardíacas de outras origens. Então, é bom a gente sempre diferenciar o que é síncope e o que é perda de consciência. Esse termo em inglês, TLOC,
na verdade é perda de consciência transitória, em inglês, e aí ela pode ser dividida em duas situações, associados a trauma na cabeça, né, um trauma craniano, e aí foge totalmente do conceito de síncope, e os não traumáticos ainda assim podem ter divisões que nos confundem com síncope, não é. Então, vamos dar uns exemplozinhos aqui. Se você tiver uma crise epilética, você pode ter perda de consciência não traumática, mas não está dentro do diagnóstico de síncope. As síncopes, as perdas neurocardiogênicas ou por hipotensão cardíaca está dentro do diagnóstico de síncope. Os transtornos psicogênicos, né, na época da faculdade e da residência, a gente chamava de DNV, né, os psicogênicos, eles simulam síncope, mas não são, precisam ser diferenciados. Em algumas outras causas raras, AIT, vértebro basilar, que há situações de acometimento vértebro basilar leva a síncope, insuficiências vértebros basilares levam a síncope, a hemorragia subaracnoide, a síndrome do roubo da subclave, enfim, outras situações que não são associadas a traumas também podem levar a perda de consciência. Nesses últimos casos, por que não é síncope? É porque não é hipoperfusão global, essa hipoperfusão, ela é localizada, então por isso não entra no diagnóstico de síncope, e tudo isso vocês têm que lembrar quando vocês veem um paciente que chega com desmaio para vocês, com perda de consciência. Então, aqui é só relembrando, né, do que eu comentei, as perdas de consciências parciais ou que não são por hipoperfusão cerebral global. Tem situações que simulam, mas quando você pergunta para o paciente, ele não tem perda real de consciência, mas quem vê a situação acha que tem, as cataplexias, os drop attacks, né, que são quedas, a psicogênica, o AIT carotídeo, parece que a pessoa desmaia, né, mas ela não chega a perder a consciência, ela não apaga. Então, depois de você saber que tem esse leque de opções, que inclusive não são síncopes, dentro da própria diagnóstico de síncope, nós temos a classificação, que são divididas principalmente em 3 ramos. As síncopes reflexas são as neuromediadas ou neurocardiogênicas, né, que são famosas, são as mais frequentes, inclusive, no nosso meio. As síncopes devido à hipotensão ortostática, que é diferente de síncope neuromediada, eu vou explicar um pouquinho, e as síncopes cardíacas, que essas são as que conferem maior gravidade e os piores prognósticos, né? Então, dentro da síncope reflexa, a gente tem a vasovagal, a famosa vasovagal, que pode ser mediada por estresse ortostático, então ficar em pé durante muito tempo, estresse, medo, instrumentação, por exemplo, quando você vai colher sangue, etc., vai submeter algum procedimento e você desmaia por isso. Tem a que a gente chama de situacional, então aquelas pessoas que desmaiam quando tossem, quando espirram, pós-evacuação, pós-micção, é menos frequente, mas isso tem que ser questionado na história clínica, o que provocou, né, a perda de consciência. A síndrome do seio carotídeo, que é mais comum nos mais idosos, que é aquela que o paciente está lá ajeitando a gravata e de repente cai, está se barbeando, um homem mais velho, né, está se barbeando e desmaia, então é por estimulação do seio carotídeo. E aí tem algumas outras formas que são atípicas, por exemplo, pacientes que desmaiam até sentados, mas por alteração de uma situação reflexa, é bem mais atípica, mais infrequente. Dentro das hipotensões ortostáticas, a gente tem as desautonomias, que são as principais causas de hipotensão ortostática. A gente pode ter a falência autonômica primária, né, que é a falência autonômica pura, o Parkinson, a demência dos corpos de Levy, as secundárias, que são mais frequentes, inclusive, relacionada à uremia, diabetes, a amiloidose, por exemplo, pode causar síncope. Uma coisa que tem que ser muito bem questionado para o paciente que desmaia são as drogas que eles usam, então, drogas que causam desidratação, que fazem vasodilatação, então, eles são drogas que são muito
provocadoras de desmaios, de síncopes, e a depressão propriamente dita de volume, por diarreia, por vômito, por alguma hemorragia, também causa síncope de origem por hipotensão ortostática, mas dessa vez não associada à desautonomia. Dentre as síncopes cardíacas, nós temos as arritmias como carro-chefe desse diagnóstico, que podem envolver as bradicardias, eu vou falar melhor sobre isso durante a aula, doença do nó sinusal, doença do nó AV, né, as taquicardias, tanto supraventriculares quanto ventriculares, podem promover perda de consciência, com prognósticos melhores e piores. As bradicardias ou taquicardias mais induzidas por droga, que existem, ou beta-bloqueadores, no caso das bradicardias, ou drogas estimulantes, e droga mesmo, o uso de drogas ilícitas, por exemplo, podem levar. E as doenças cardíacas estruturais, fora as arritmias, doenças cardíacas estruturais, que podem causar síncopes por arritmia e pela própria doença. Vamos dar um exemplo, estenose aórtica grave, que um dos sintomas, inclusive, que levam, né, a piora do prognóstico do doente é a síncope, a cardiomiopatia hipertrófica, a presença de massas, como mixomas, dentro do coração, o tamponamento cardíaco, outras situações que a gente coloca dentro do cardiovascular, né, embolia, dissecção de aorta também, são todas situações que têm um comprometimento cardiovascular que provocam síncope que cai nessa classificação. Sempre observando nessa classificação que os piores desfechos, os piores prognósticos estão aí, portanto, é aquelas que você tem que estar em cima e tem que ter o diagnóstico mais rápido. Então, vamos ver aqui na epidemiologia a frequência das causas de síncopes em alguns cenários. Framingham, né, foi que sempre, todos os estudos populacionais que a gente vê na vida, a gente tem dados de Framingham, né? Então, na população geral do Framingham, a gente teve a síncope reflexa em 21% dos casos, sempre a síncope reflexa você vai ver que tem uma quantidade maior. As outras causas de síncope são bem menos frequentes, e numa população geral, você tem uma dificuldade, né, diagnóstica maior, talvez por não procurar atendimento, etc. Então, as inexplicadas têm um índice maior. Quando você vê dentro de departamentos de emergência, aquelas pessoas que chegam com síncope, as síncopes inexplicadas diminuem, porque essas pessoas são mais investigadas, simplesmente até pelo fato de ter procurado emergência, né? Então, você investiga mais, você investe mais nesse diagnóstico. A síncope reflexa também continua aumentada, no sentido de frequência, só que aí você vê um aumento, né, da porcentagem de síncopes cardíacas, tanto por mais diagnóstico, tanto por ser pacientes que procuram emergência, então já tem um viezinho aí de seleção desses pacientes, e aumenta também um pouquinho a hipotensão ortostática, fica um pouco mais frequente. Esse gráfico é um pouco mais antigo por falta de dados um pouco mais novos, mas não mudou muito a característica, que é a frequência das causas de síncope de acordo com a idade. Observe que em pacientes jovens, pacientes menores de 40 anos, a síncope reflexa domina, mais da metade dos casos são de síncope reflexa, e as causas cardíacas, que são de piores prognósticos, são de incidência muito baixa. Já quando vai aumentando a idade, vamos colocar já nos extremos aqui, a síncope reflexa ainda existe, então lembre-se que idoso também pode ter síncope reflexa, apesar disso, mas, olha, de 1% em menor de 40 anos, aumenta para mais de 16% das causas cardíacas nos maiores de 75 anos. Então, esses pacientes têm muito mais causas complexas e de prognóstico ruim, e precisam ser mais investigados. Então, a idade é um fator importante de investigação etiológica da síncope. E para a gente ver que também, epidemiologicamente falando, os picos, né, de idade que a gente vê síncope, a maioria dos pacientes experimentam um sintoma de síncope até ali os 20 anos de idade, aí na fase adulta a gente tem uma queda disso daí, para o primeiro episódio, e começa a aumentar novamente na fase que a pessoa já é idosa. E cumulativamente, olha que interessante,
até os 80 anos de idade, 1 em cada 2 pessoas vai apresentar algum episódio de síncope. O quão frequente, nem que seja somente um na vida, o quão frequente é esse sintoma e o quão importante é da gente entendê-lo melhor. Esse gráfico aqui é clássico, né, de um artigo do New England de 2002, e o que provavelmente mudou ao longo do tempo é a proporção de diagnósticos ou não, síncopes explicadas ou não, dentro das síncopes. Mas o prognóstico delas, olha que interessante. Aqui em preto é os pacientes que nunca tiveram síncope na vida. Então, é a curva de sobrevida e de segmento ao longo dos anos, né? Dessas pessoas. Então, essa aqui é a curva de quem nunca teve síncope. Quem tem uma síncope diagnosticada certamente como vasovagal, observem em amarelinho, que a sobrevida é muito semelhante a quem nunca teve síncope. Então, é uma síncope de causa completamente benigna, embora possa ser desabilitante. Quando você parte para as causas cardíacas, você observa que é a pior curva de sobrevida, né? Como eu comentei, o pior prognóstico. Essas causas que vocês colocam neurológicas são principalmente as desautonômicas. Aqui também você tem um diagnóstico no meio termo, um prognóstico no meio termo, né? É pior do que o normal ou com síncope reflexa, mas melhor do que as cardíacas. E aqueles pacientes de síncope que você investigou e não conheceu a causa, vejam que eles ficam ali no meio do caminho também. Por quê? Provavelmente aqui você deixou de fazer algum diagnóstico de doença grave, e esses pacientes caem nos diagnósticos de síncope cardíaco, e outros não, são síncopes benignas, então a sobrevida desses pacientes estão no meio do caminho. A importância da gente tentar achar a causa etiológica das síncopes. Esse gráfico aqui parece difícil, mas eu vou dar uma destrinchada nele que eu acho muito interessante. Aqui é falando sobre a fisiopatologia. Então, vamos começar do meio para fora, que aí fica fácil de entender. O ponto principal, quando você perde a consciência por síncope, né, por perfusão cerebral, é queda da pressão arterial com hipoperfusão cerebral. Então, isso aqui é o que vai provocar perda de consciência. Tem 2 principais mecanismos da gente ter essa queda, essa perda, né, essa hipoperfusão cerebral de origem global, que pode ser por diminuição do débito cardíaco ou por diminuição da resistência periférica, então, por vasodilatação. Então, isso aqui vai provocar hipotensão, a diminuição do débito cardíaco também, que vai levar à hiperfusão. Aí a gente vê as causas, olha que interessante. Nas síncopes reflexas, a gente tem um reflexo inapropriado. Eu vou comentar logo em seguida que a gente tem alguns deflagradores, alguns gatilhos que levam a esse reflexo inapropriado, e a gente pode ter tanto situações que a gente tenha diminuição do débito, como são as causas cardioinibitórias, então relacionadas à síncope reflexa que leva à bradicardia, quanto a gente tem também situações de diminuição de resistência periférica, que são as síncopes reflexas vasodepressoras, que são por hipotensão por vasodilatação, e quando a gente tem os dois componentes na síncope, a gente chama de mista, nessa síncope reflexa de causa mista, a gente tem os 2 componentes. Quando a gente pega a hipotensão ortostática, quando a gente tem desautonomia associada, né, à doença do sistema autonômico, o que a gente tem como causa de perda de consciência e hipoperfusão cerebral é diminuição da resistência periférica. Então, o que a desautonomia faz geralmente é vasodilatação e perda da consciência por isso, que pode ser, como eu comentei, por causas primárias e secundárias, ou drogas induzidas, né? Alguma insuficiência autonômica induzida por droga. Quando é por depressão de volume ou por represamento, né, de volume nos membros inferiores, aí você tem a síncope, né, causada por hipotensão ortostática, mas por diminuição de débito devido à diminuição do retorno venoso. E as causas cardíacas, todas, aí sim, elas estão associadas a realmente a diminuição do débito cardíaco.
Esse quadro aqui parece difícil, mas é bem interessante, porque entender a fisiopatologia te ajuda tanto a decifrar o que está acontecendo, quanto depois a tratar. Vamos lá. Só aqui um gráfico rapidinho, falando de síncope neurocardiogênica ou reflexa, né, que a gente usa mais o termo reflexo agora. O que leva ao reflexo inadequado? Geralmente são gatilhos, que podem ser gatilhos nos baroreceptores arteriais ou cardiopulmonares, aí tem a ver com o sistema nervoso central. Do trato gastrointestinal, nós temos também gatilhos relacionados e saídos dessa região. E da bexiga, então, vários gatilhos que agem de forma atípica nos pares cranianos no 9º e no 10º, principalmente no 10º, né, que é o vago, chegam por fibras ali aferentes no sistema nervoso central e promovem o aumento do tônus vagal, diminuição do tônus simpático e pode responder com bradicardia e vasodilatação, que pode ter predominância de um em relação ao outro ou pode ter os dois ao mesmo tempo. Esse é o mecanismo da síncope reflexa. Aqui para lembrar as situações, né, coitados, né, se fosse aqui no Brasil seria pior. A gente vê situações de síncope reflexa, é isso. Isso aqui é clássico, a gente não é infrequente, e é isso que caracteriza a síncope reflexa por estresse ortostático. Aqui, novamente, o quadrinho, só para lembrar que dentro das síncopes relacionadas à hipotensão ortostática, a gente tem algumas diferenças. Os diagnósticos geralmente são feitos nesses pacientes na consulta mesmo, você faz a medição, a aferição da pressão arterial com o paciente de pé, e aí a gente, classicamente, né, a gente coloca que a gente mede aos 3 minutos, mas é interessante saber que a gente tem mais de um tipo de hipotensão ortostática. Então, a gente tem aquela que é inicial, que é difícil diagnosticar, inclusive, com a PA de ortostática, porque ela é muito rápida, ela começa já na hora que você se levanta, de 0 a 30 segundos, então seria o ideal aquele fin press, que a gente tem a medida de batimento a batimento, a medida da pressão arterial, é mais fácil da gente fazer esse diagnóstico, e os sintomas são principalmente aquelas tonturas, né, aquela pessoa que está vendo ali, eu brinco que a televisão fora do ar, imediatamente quando levanta. É até frequente em pessoas jovens, né, aquelas pessoas, desperta, toca o despertador, sai correndo, levanta e de repente fica tonta muito rápido. Essas são as hipotensões ortostáticas que a gente chama de iniciais. As mais clássicas, que são aquelas mais comuns, que a gente realmente pega ali no consultório, são as síncopes que de 3 a 30 minutos, principalmente mais próximas 30 segundos a 3 minutos, principalmente mais próximas de 3 minutos, né? E aí também acompanhar, os sintomas também são de tonturas, pré-síncopes, mas aquela pessoa que levanta e aí começa a sentir uma tontura, tem que apoiar ali, espera um pouquinho e depois que ela melhora. Ou então aquela pessoa que levanta, vai ao banheiro, quando chega lá no banheiro, desmaia no banheiro. Isso aí é muito comum. Geralmente é esse tipo de hipotensão ortostática. E existe também, essa aqui é de bem mais difícil diagnóstico, e esse diagnóstico é mais feito até no tilt test, é a hipotensão ortostática tardia, que ela geralmente é depois de 3 minutos, até 30 minutos, você pode apresentar. Então, é aquele paciente que às vezes fala assim, eu levantei, fui ao banheiro, fiz xixi, tomei um remédio, fui lá para a cozinha, tal, e aí que eu caí. Então, às vezes você fica em dúvida, né, se é hipotensão ortostática, porque demorou tanto para cair, e aí essa dúvida é tirada muitas vezes no tilt test. E como é muito raro, né, raramente a gente precisa fazer para isso, mas ela existe. E geralmente é mais comum nos pacientes idosos usando drogas que interferem no sistema nervoso autonômico. Então, aqui vamos começar a tentar destrinchar como é que a gente vai fazer quando chegar um paciente para você com perda de consciência. Então, eu vou comentar nos próximos slides ainda, mas eu vou bater um pouquinho nessa tecla, que o mais importante dentro da síncope é a história clínica, o exame físico inicial. É o mais importante.
a maioria das vezes você consegue fazer um diagnóstico de presunção muito grande sem nenhum outro exame, além de uma história clínica bem polida, um exame físico bem feito. E essa história clínica tem várias patologias que a gente consegue, o paciente consegue explicar para a gente, você deixa ele falar livremente, ele consegue explicar para a gente tudo o que aconteceu. Síncope é um tipo de sintoma que precisa de uma anamnese dirigida e precisa de muitas perguntas que ele não vai conseguir lembrar de falar para você, se você não perguntar, e principalmente dirigida ao paciente, dirigida, se for possível, a um acompanhante que tenha presenciado o episódio de perda de consciência. Então, se chega um paciente com perda de consciência para você, primeiro você tem que ver se teve perda, né? Porque às vezes a pessoa fala que desmaiou, você pergunta para a pessoa assim, não, mas você se viu caindo? Aí a pessoa, não, eu vi tudo, não, eu só tropecei, então acharam que eu caí, mas não, eu tropecei, ou eu tropecei e bati a cabeça e depois eu desmaiei. Então, a perda de consciência não foi a causa da queda, a causa né, não foi a perda de consciência. Então, é bom sempre perguntar, que às vezes chega a história de síncope para a gente, quando a gente vai fazer a história, nem perda de consciência é. Então, quando você consegue ver que realmente a pessoa apagou, ela perdeu algum momento da história aí, né? E aí você vai fazer a diferenciação entre as síncopes não sincopais, entre as perdas não sincopais, igual eu comentei, e entre a síncope. E aí, na hora de fazer isso, realmente é uma história, o exame físico, o eletro, dentro desse exame físico tem que ter, não pode ter preguiça, tem que ter avaliação de pressão arterial deitado, sentado, em pé, tem que ter. E esse em pé é com 3 minutos após que fique em pé, que a gente faz preferencialmente a medida. Pode fazer uma inicial e depois uma com 3 minutos. E aí, a gente vai, de acordo com que a gente for desencadeando essa história, a gente vai ter um diagnóstico um pouco mais certo, dependendo da história, principalmente nas síncopes reflexas. A história clínica é mais típica, e na posição postural também. Mesmo na cardíaca, vou comentar, tem alguns sintomas que dão a dica, né? E alguns dados da história mesmo, do histórico, do passado, de doenças prévias, que nos levam a pensar mais em doença cardíaca. Ou você pode ter o diagnóstico, né, não tão certo, o diagnóstico incerto. Independente do diagnóstico certo ou não, você tem que fazer a estratificação de risco desse paciente, principalmente, tanto no consultório, mas principalmente na emergência. Porque se os pacientes, o modo como ele apresenta essas perdas de consciência, se forem de alto risco, que eu também vou comentar, esses pacientes, inclusive, precisam de uma avaliação mais precoce e, muitas das vezes, de internação. Se forem pacientes de baixo risco, mais com simples recorrentes, é outra abordagem, que eu vou comentar, e se for rara, outra abordagem. Então, vamos lá. A avaliação inicial envolve uma história clínica muito bem feita, um exame físico, eu comentei, né, as medidas em pé, sentado e deitado, e o eletrocardiograma. Isso inicialmente. Para vocês terem uma ideia da importância dessa história clínica bem polida, tem aí vários estudos antigos, até alguns mais recentes, eles até pararam de fazer isso, né, porque já viram a importância, pararam de estudar a importância de fazer história e exame físico para síncope. Varia aí entre 49% e 85% de diagnóstico, do diagnóstico da síncope é feito por história e exame físico. E aí o eletro complementa. Os outros métodos diagnósticos são importantes, mas muito menos importantes do que esses 3 componentes iniciais. Esse estudinho aqui que eu deixei separado, achei interessante, ele é de 2008, um estudo holandês que saiu na JACE, ele mostra que se o paciente que chega, né, e ele colocou em vários cenários, num consultório de cardiologia, de neuro, de medicina interna, né, e no departamento de emergência, os pacientes que chegam com essa queixa, se você fizer com história, exame físico e eletro, você consegue chegar a um diagnóstico ou de certeza ou muito provável em 63% dos casos em média, veja que na emergência a gente consegue até mais, porque são casos muitas vezes até mais floridos, né? E com uma acurácia diagnóstica daqueles pacientes que você considerou o diagnóstico certo, de 93% de acerto, eles fizeram acompanhamento desses pacientes por 2 anos.
Então, 93% de acerto, e se faltamente provável, 85%, em média de 88%. E na síncope reflexa, essa acurácia diagnóstica, se você olhou e falou assim, olhou uma história clínica, exame físico, etc., falou, não, é uma síncope reflexa, se você fez isso bem feito, essa acurácia pode ser até de 93%. Quer dizer, esses pacientes vão precisar de praticamente nenhum exame complementar, além da história, exame físico e um eletrocardiograma, né? A hipotensão ortostática é sempre mais difícil de fazer o diagnóstico, a gente precisa de mais informações, e a síncope cardíaca, com índice alto também de acurácia diagnóstica, 76% daqueles casos que eles acharam que era. Interessantemente, os pacientes que eles erraram, né, que colocaram que era síncope reflexa e era cardíaca, quando você olha na história clínica, foi história mal colhida, porque tinha um paciente com histórico de infarto, num síndrome QT longo no outro, enfim, eram pacientes que eram para ter caído na suspeita diagnóstica de síncope cardíaca, né? E aí, vou ficar aqui um pouquinho nessa tela, depois eu vou voltar a comentar ali em seguida. Tem algumas situações, vamos tentar aqui definir o que chama mais atenção de ser síncope reflexa, ou síncope ortostática, ou cardíaca. Então, nos sintomas, né, nos sintomas dos pacientes, aquele paciente com pródromos, então, ele sente que vai passar mal, ele sente taquicardia, às vezes até, mas assim, com sudorese, e aí ele vai ficando pálido. É a síncope mais feia, provavelmente, para se olhar, é a reflexa, que o paciente fica pálido, fica verde, passa mal, e fica com um desconforto grande, e aí desmaia. Na hora que ele cai no chão, né, recupera o fluxo, ele já melhora. Esses pacientes com muitos pródromos, antes de desmaiar, eles geralmente são de síncope reflexa. Aí tem história clínica, aqueles pacientes que geralmente estão em pé muito tempo, num tempo quente, são geralmente síncopes recorrentes, aquele paciente, então, que vai para Caldas Novas, entra na piscina quente, e aí sente mal-estar, ou situacional, quando tosse, quando pós-prandial, pós-exercício, né? Você faz o exercício, durante o exercício é uma coisa, fala mais a favor de ser cardíaca, mas acabou o exercício, na hora que freia, acabou o exercício, sentiu mal-estar e desmaio, geralmente é associado a síncope reflexa. Esses sintomas mais clássicos são geralmente te levam a pensar nisso daí. E detalhe, quando ele chega para você com uma queixa de desmaio, quantas vezes você teve? X vezes. Você vai fazer X aferições dessas síncopes. Você vai perguntar uma por uma. Claro, se ele tiver tido milhares, não tem jeito, né? Mas se ele tiver tido 3, 4, pergunte cada uma como foi, porque isso vai te dando informações adicionais sobre o diagnóstico. A hipotensão ortostática, então, geralmente as mais clássicas são as mais fáceis, né, da gente ver. Aquele paciente que se levanta à noite, sente um mal-estar, assim, ou desmaia, né, aquele paciente que está deitado, levanta uma vez, ou mesmo sentado, se levanta e sente um mal-estar. E aí você vê que está usando diurético, os pacientes estão usando vasodilatadores, é muito mais comum em idoso nesses casos. E a síncope cardíaca, na história clínica, é importante, tem algumas coisas que chamam a atenção. A ausência de pródromos é uma delas. Quando ela é associada à bradiarritmia, muitas vezes ela tem um componente que a gente chama de desliga-liga, que é aquele paciente que está ali, ok, bonito, ele apaga, e de repente, parece até uma crise de ausência. Então, esse paciente, essa desliga-liga sugere muito síncope cardíaca e síncope principalmente por bradiarritmia. As palpitações podem acompanhar a síncope cardíaca, mas geralmente não tem um pródromo muito grande. Começa a palpitação, a pessoa já desmaia, né, não fica com tanta palidez, com tanto sintoma, né, não fica enrolando tanto para desmaiar. E a outra coisa, paciente que desmaia deitado, que desmaia, né, em situações que não sejam de ortostase, desconfie. Síncope deitada, desconfie sempre de origem cardíaca, né? E aí, quando a gente vê esse paciente, a gente faz a estratificação de risco. Os pacientes, é muito importante a gente diferenciar isso, tanto numa situação ambulatorial, quanto numa situação de
de emergência, principalmente na emergência, para saber o que eu faço com esse paciente de imediato. Se eu vou fazer uma investigação mais tranquila, ou se eu vou seguir, né, de maneira mais imediata, com internação e tudo mais. Então, o que são situações de risco alto? Então, vamos nos focar no risco alto. Aqueles pacientes que durante a síncope, né, o processo de pré-síncope ou síncope, você tem dor precordial associada, tem dispneia, perda, né, do fôlego, dor abdominal, dores de cabeças muito intensas, durante o exercício, lembra que eu comentei, ou deitado, né, síncope deitada, abre o olho, palpitação súbita, mas imediatamente seguida de síncope, né, igual eu falei, não é aquela que fica enrolando com muito pródromo. Os fatores um pouco menores, mas são também de alto risco, sintomas, pródromos muito curtos, né? O paciente sem pródromo muito curto, histórico familiar, que é importantíssimo, histórico familiar de morte súbita, já fica de olho também, e síncope sentada. Só que a síncope sentada pode ser reflexa, então é bom colher bem essa história, mas já a gente fica um pouco mais de olho se ela é sentada e não em pé. E aquelas outras situações que eu comentei da síncope reflexa, que são mais clássicas, mais típicas, são situações de baixo risco. Mas aqui, outras situações de alto risco no passado, né, na história clínica pregressa. Pacientes sabidamente com doença estrutural grave ou uma doença estrutural, que às vezes ela evoluiu para grave você não está sabendo, então se ele tem história de doença estrutural, ou de doença, ou é um coronariopata, ou com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular já conhecida, esses pacientes são de altíssimo risco, inclusive tem que ser internados. Durante a avaliação, né, física, clínica e física, você observar a sistólica muito baixa, os pacientes chegam lá com sistólica muito baixa, com sugestão com melena, com sangramento, bradicárdico, né, ou um sopro ali que ele não saiba que tivesse alguma outra coisa, um sopro novo. Então, todos esses sinais clínicos são sinais de alto risco, esses pacientes provavelmente precisam ser investigados e internados. Em relação ao eletrocardiograma, o que é considerado de alto risco, claro, isquemia, se tiver bloqueios, principalmente MOPT2, bloqueio total, então não se fala, né? FA com baixa resposta ventricular, bradicardia, bloqueio de ramo, né? Se observa um paciente com 5 bloqueios de ramo, você já fica de olho. Às vezes não precisa internar, mas um paciente precisa de uma avaliação mais rápida. E outros diagnósticos arrítmicos aí mais óbvios, né? Que tem TV, sustentado, nem se fala internação, não sustentada também você tem que investigar um pouco mais rápido. Se tem já o marca-passo ou o CDI, tem que ser feita avaliação para ver se não tem disfunção. Tem tipo de brugada, nossa, os pacientes são super suspeitos, né? Mas o QT longo. Então, todas essas alterações eletrocardiográficas, se você pega, são de alto risco, os pacientes precisam ou de internação ou de uma avaliação muito rápida. Um eletro normal, de baixo risco. Dentro da história clínica, bom lembrar também, antes de eu terminar, que síncopes muito recorrentes, o paciente chega assim, olha, eu desmaiei 2 vezes hoje, ontem eu desmaiei 3 vezes, anteontem eu desmaiei mais 1. Não interessa a característica dessa síncope, é importante que esse paciente até seja avaliado muito rápido, até por internação. Eu não tinha isso antes e comecei isso agora, porque mesmo se for depois você descobrir ser uma coisa um pouco mais benigna, esse paciente tem alto risco de queda, de bater a cabeça e tal, acontecendo alguma coisa, alguma disfunção errada para ele desenvolver tantas síncopes, né, de em tão pouco tempo. Esse paciente precisa ser avaliado mais rápido também. E os eletros que são de alto risco mais em graus menores, aqueles que são de bloqueio AV de MOPT1 ou primeiro grau, tem bradicardia sinusal leve e assintomático, aí falou assim, poxa, assintomático, mas tem síncope, mas assim, na hora que você está documentado aquilo, ele não tinha sintoma, né? Pacientes com FA, com prestação, né? Porque Wolff, uma das causas de síncope é FA prestado e Wolff, e outros padrões de brugada, enfim, de doenças, de cardiopatias que levam a isso daí. Então, na avaliação diagnóstica, agente inicial, nos pacientes com diagnóstico incerto, depois que você colheu toda a história, fez tudo bonitinho, bem lindinho, o diagnóstico certo, você vai partir
para outros exames diagnósticos. Aí sim você vai partir para outra linha de diagnóstico. Então, os pacientes que é incerto, mas parece ter uma área mais ali cardiológica, você vai para eco, monitoração do eletrocardiograma dinâmico, pode chegar até estudo eletrofisiológico, eu vou destrinchar isso nos próximos slides. Testes autonômicos são importantes. E agora, se você não tiver um diagnóstico, dentro da história clínica, não parece ter uma causa cardíaca, e os episódios são muito raros, muitas das vezes você nem precisa prosseguir a investigação, só se esses episódios começarem a ficar frequentes. Então, aqui, no pronto-socorro, né, quando você pega uma síncrope no pronto-socorro, lembre daqueles critérios de risco que eu comentei. Se o paciente tiver baixo, critério de risco baixo, né, você vai avaliar esse paciente, você vai liberar, você não vai internar, não vai segurar. Quer investigar melhor? Vá um cardiologista investigar melhor, mas você libera do pronto-socorro. Aqueles pacientes que você ficou em dúvida, se tem um critério de alto risco menor, o outro critério parece de baixo risco, ficou na dúvida, não devem ser liberados imediatamente. Em locais que tem uma unidade de síncope, que quase nunca existe, né? No Brasil tem pouquíssimos locais, seria o ideal. No nosso pronto-socorro, observa melhor, olha alguma história melhor, observe se esse paciente está bem, provavelmente ele vai ser liberado com consulta rápida. Agora, pacientes com alto risco, esses pacientes, sim, vários critérios de alto risco, o ideal é que esse paciente seja admitido em diagnóstico e tratamento. Dentro dos métodos diagnósticos adicionais, a gente tem a massagem do seio carotídeo. Ele é indicado principalmente para pacientes maiores de 40 anos, com a síncope inexplicada, de preferência com uma história clínica um pouco mais sugestiva. 1B, né, na diretriz de 2018, vou comentar a última diretriz de síncope é de 2018, a europeia, e tem a americana de 2017. Na diretriz anterior, eles colocavam as situações que você não deve fazer, né? Se eles tiraram, não sei porquê, mas para mim continua não devendo fazer. Então, pacientes que têm história de AIT recente, AVC nos últimos 3 meses, placas, pacientes com muitas placas, ou que você desconhece, idoso que você desconhece isso, ou tem sopro carotídeo, não faça massagem de seio carotídeo nesses pacientes para você não induzir um AVC. Não está mais na diretriz, simplesmente aboliram, não escrevem, mas conte essa recomendação, ainda é prudente e sensato. Então, quando você faz a massagem do seio carotídeo, as respostas que você pode ter se você tiver uma sistolia maior que 3 segundos, ou queda da pressão sistólica maior que 50 milímetros de mercúrio, você tem uma resposta, você tem uma hiperatividade do seio carotídeo. Se isso for assintomático, fica só nesse diagnóstico. Se reproduzir os sintomas, aí você tem a doença, a síndrome do seio carotídeo. Se a sistolia for maior que 3 segundos, né, mesmo, se fizer atropina nesse paciente, e aí esse paciente ficar assintomático, geralmente é uma forma cardio-inibitória. Se mantiver sintomas após a atropina, é uma forma mista, porque também pode associar com hipotensão. Se não tiver associado com a sistolia, né, só queda de pressão, aí é a forma vasodepressora, que a gente chama. Que, como na síncope reflexa, a gente coloca essas divisões também na massagem seio carotídeo. A aferição da pressão em pé, né, deitado, após 3 minutos em pé. Eu gosto de fazer uma imediata, que às vezes eu pego essa síncope de início muito precoce, né, é indicada nos pacientes com suspeita de hipotensão ortostática. Como é que é o diagnóstico disso daí? Se você tem uma queda de pressão arterial sistólica maior que 20 milímetros, ou diastólica maior que 10 milímetros, ou uma queda de pressão para menos que 90, de sistólica para menos de 90 milímetros de mercúrio, se for sintomática, é diagnóstico, né? 1C. Se for assintomática, ela fica um 2A, você fica meio em dúvida, mas fica muito suspeito de ser por hipotensão ortostática, porque as condições que você criou ali não são as condições ideais, né, para ele ter os sintomas, pode acontecer, mas fica muito sugestivo. Se tiver um aumento de frequência, ficou errado aqui, BPM, maior que 30 de frequência, ou maior que 120 por 10 minutos, aí vai para um diagnóstico que é o POTS. O que é o POTS? É uma síndrome da taquicardia postural ortostática. É aquele paciente que fica em pé,
fica taquicárdico todo o tempo, só que não cai a pressão. A taquicardia compensa a queda de pressão, só que esses pacientes são extremamente sintomáticos, porque ele fica por muito tempo com uma intolerância ortostática horrível, não atrapalha fazer exercício, atrapalha ficar bem, são pacientes muito sintomáticos que tem que fazer esse diagnóstico e para ajudar a fazer o tratamento. Indicações de fazer monitorização, né, eletrocardiográfica, então é fazer por mais tempo, né, então pacientes de alto risco, naqueles que a gente comentou, a monitorização tem que ser feita em ambiente hospitalar. O Holter é engraçado, né, 2% somente das síncopes são pegas, né, você pega ali no momento da síncope, você pega no Holter. É uma frequência muito pequena, mas mesmo assim, ele pode dar umas dicas. Então, a gente, na nossa prática clínica, ainda mais aqui que a gente não tem todos os recursos, não tem Looper implantável fácil e tudo mais, nem é fácil de ficar indicando para todo mundo, etc., a gente usa muito o Holter. Na diretriz de síncope, ele caiu um pouquinho de categoria. Era 1 na diretriz anterior, caiu para 2A, principalmente se o sintoma for mais de uma vez por semana, né? Mas ainda, vou contar o segredinho aqui, todo mundo pede, eu acho que tem que pedir mesmo. E o Looper externo, né, que é aquele que você carrega, que fica ali até 14 dias, se o paciente tiver sintomas em intervalos menores que 4 semanas, você pode pedir o Looper externo, que é mais fácil a gente achar. Existe um monitor de eventos implantáveis, ou Looper implantável, que ele é indicado, cada vez a indicação dele aumenta, para síncope inexplicada, que não tem critérios de alto risco, são recorrentes e você não consegue fazer diagnóstico. Então, esses pacientes, você pode colocar o aparelhinho, vou ter uma fotinha seguinte aqui para falar dele, e são pacientes que podem se beneficiar. Só que, infelizmente, ainda não é uma técnica que a gente já tem, mas não tem tão disponível assim. Os pacientes que também você indica uma interação eletrocardiográfica, com o Looper, são pacientes que, mesmo que você tenha uma suspeita de síncope reflexa, forte, quase que certa, ele está apresentando muitos episódios graves e recorrentes, muitos. Esses pacientes pode ser que tenham alguma coisa a mais, então, mesmo com a característica muito semelhante à síncope reflexa, você pode deixar um implantável. Pacientes que não são de síncope, que seja diagnóstico é de epilepsia, mas você está tratando a epilepsia, tratando a causa e nada resolve os episódios, vai que tem alguma coisa a mais. O Looper implantável também pode ser indicado nesses casos. Então, aqui só fazendo o gráfico, né, do que eu comentei. Então, se você tem causas incertas, se é de alto risco, internação, se essa internação não achar nada, né, o paciente ficar bem, pode ir para o Looper. Paciente de baixo risco, mais recorrente, o Looper é uma opção, ou o Looper externo, ou o Holter. Pacientes que são de outras causas, mas de baixo risco, e você não conseguiu fazer o diagnóstico também, pode ter essa indicação. Se o paciente tem baixo risco, episódios muito infrequentes, nada, gente, deixa quieto. O paciente não precisa de ficar fazendo muitos exames diagnósticos. Nesse monitoramento, se você tiver relação da síncope e uma arritmia na hora que você está monitorizando, nem precisa dizer que essa é a causa, né? Mas se você vê uma arritmia e a pessoa não desmaiou na hora da monitorização, mas se essa arritmia são períodos de BAV de segundo grau MOST 2, se for BVT, mas assintomático na hora da monitorização, pausas maior que 3 segundos, lembrando, atleta que é extremamente vagotônico, pacientes durante o sono podem apresentar pausas maiores, ou a pausa de FA, gente, é paciente controlado e com poucos sintomas, né? Aqui no caso, é até 3 segundos, acima de 3 segundos que você suspeita, nesse caso pode até ser normal. Mas caso contrário, você não detectou a síncope na hora que você monitorou isso, mas o paciente tem síncopes frequentes, provavelmente está relacionado, principalmente nos casos de BAV, né, que é assintomático, já tem indicação de marca-passos, BAV de segundo grau MOST 2 ou BVT. Ou se o paciente apresentar taquicardia ventricular prolongada, taquicardia supraventricular prolongada, a suspeita diagnóstica que seja daí a síncope é grande, mesmo se não for correlacionado diretamente com o episódio. Aqui só mostrando esses pendrives aí,
São formatos de Looper implantável, então ele é colocado aqui no tórax e pode ficar até 36 meses, aumentando bastante a acurácia diagnóstica das síncopes. A gente pode pegar, e a gente pega, né, de vez em quando, eu que laudo bastante Holter em algumas situações preocupantes, então pausas sinusais grandes, né, ou taquicardias ventriculares, tanto no Looper externo quanto no Looper implantável. Aqui, ó, de repente, né, paciente com bloqueio de ramo esquerdo, gente, com síncope, vá atrás. A gente pega BVT intermitente, pega sistolia, mesmo com, eu vou comentar do silete zoológico, mas mesmo com o silete zoológico branco, 50% das vezes a gente pode ter BVT intermitente nesses casos. No ecocardiograma, que é um outro exame que a gente pode pedir para investigação, quando que é pedido? Se você tem, né, uma suspeita ou de doença estrutural no exame físico, no eletro, na história clínica, você investiga e tem como diagnóstico quando você acha essa cardiopatia estrutural, né, uma cinose aórtica grave, tumores, disfunção ventricular importante, coronária anômala, troponamento, enfim, tudo isso é diagnóstico, né. O teste de esforço, quando ele é indicado para avaliação de síncope, quando tem síncope no esforço, ou brevemente após. Lembrando que as situações diferem no diagnóstico. Provavelmente, quando é durante o esforço, tem mais suspeita de ser cardíaca e pós, mais suspeita de ser reflexa. Então, se ela for para fazer diagnóstico, se você conseguir reproduzir, né, a síncope no teste ergométrico durante ou imediatamente após, com as suas anormalidades, ou queda de pressão no pós, que você faz diagnóstico cicloreflexa, ou uma arritmia propriamente dita no esforço, aí você já tem um diagnóstico direto, não precisa ir para mais coisas, né? O tilt test, a Renata não está aí, né, assistindo. O tilt test é um teste que eu, particularmente, eu lido muito com síncope, eu uso extremamente pouco. É um método que eu uso muito pouco, e que, pelo jeito, a sociedade europeia também meio que concorda comigo, que ela caiu de grau das últimas diretrizes, ela só vem caindo de nível de evidência e de indicação, né? Por quê? O tilt test é um teste que você coloca a pessoa ali, né, nessa posição, em torno de 70 graus, durante 45 minutos, você pode ou não sensibilizar com vasodilatador, eu brinco, né, que você faz um boicotezinho, bota um vasodilatador para a pessoa cair mais rápido, e aí ela pode ter a resposta ou vasodepressora, ou cardioinibitória, ou mista, para fazer um diagnóstico de síncope. Então, vamos lá. A síncope reflexa, a maioria das vezes você faz diagnóstico clínico com história e exame físico. Então, raramente você precisa isso, só num caso de dúvida, né? A hipotensão ortostática, principalmente aquelas tardias, essa sim pode beneficiar um pouco. O POTS pode ajudar no diagnóstico, mas você consegue fazer um diagnóstico clínico. O SPP é a psicogênica, né? Você consegue fazer diagnóstico com tilt, mas quem vai pedir tilt para avaliar síncope psicogênica, né? Então, tanto que caiu para 2A, ela deve ser considerada naqueles pacientes com essas situações que você não fez diagnóstico com todos os outros métodos anteriores. E assim, e quando você for fazer, tem que ser a última coisa a fazer. Por quê? Ela negativa não quer dizer que a pessoa não tem síncope reflexa. Ela positiva pode ser que a causa da síncope seja outra. Então, você tem que fazer toda outra investigação diagnóstica e deixar o tilt por último. E essa indicação aqui eu espero que saia da próxima diretriz, que é considerada para educar pacientes sobre reconhecimento de sintomas e ensinar sobre manobras físicas. Você não precisa de tilt para isso, né? 2B devia cair fora dessa diretriz. Mas os critérios diagnósticos você reproduzir exatamente os mesmos sintomas, e isso ainda assim confunde, porque os pacientes acham que é exatamente o mesmo sintoma, às vezes não é, mas reproduzir com alteração, né? Queda de pressão ou as alterações de bradicardia, que podem ser do NOAV ou sinusal. Se você reproduzir exatamente os sintomas, você faz o diagnóstico com o tilt test. Realmente, eu uso cada vez menos. Sempre usei pouco desde quando o pessoal usava muito. Bom, o estudo eletrofisiológico é uma outra método que a gente pode usar, e ele é uma ferramenta importante, principalmente na investigação das síncopes de causa cardíaca. Então, ele é usado, por exemplo, pacientes que teve infarto, que tem infarto prévio e tem uma síncope. Você não conseguiu fazer um diagnóstico com os métodos não invasivos, vai para estudo. Se tem
uma sequela de miocardite, né? Então, tem uma cicatriz ali miocárdica, chagas, né? Todas as situações são situações que, com síncope associada, são indicações de estudo etiológico. Aquele paciente do bloqueio de ramo esquerdo com síncope, também, você não conseguiu fazer diagnóstico, vai, lembrando que, mesmo se for branco, continue de olho nesse paciente, ainda 50% dos pacientes com estudo branco, com bloqueio de ramo esquerdo, eles podem ter DVT intermitente. Mas a gente pega bastante diagnóstico durante o estudo eletrofisiológico. Se o paciente tem uma bradicardia sinusal, que durante o monitoramento ela foi assintomática, mas ele tem histórico de síncope, também é interessante que façam estudo eletrofisiológico quando você não conseguiu o diagnóstico por outros métodos. É interessante que eles colocam que pacientes com síncopes precedidos de palpitação súbitas e breves, sem diagnóstico, ele coloca como 2B na diretriz, mas a gente largamente pede e faz diagnóstico no estudo eletrofisiológico. Eu acho que tem que rever essa indicação, mesmo porque, eu vou comentar aqui logo em seguida. Espera aí, aqui. Aqui, só mostrando o estudo eletrofisiológico, para quem não entrou ainda no estudo eletrofisiológico, a gente coloca catéteres lá dentro e consegue monitorizar os eletrogramas dentro da cavidade. Aqui, para ficar mais fácil, é uma estimulação atrial, esse em amarelinho é o registro intracavitário da onda P, né, atrial. Aqui é o famoso registro do feixe de His. O que devia ter depois aqui? Um ventrículo. Não tem, bloqueou. Como tem aqui, por exemplo, aqui um ventrículo. E ele bloqueou depois de já ter soltado o feixe de His. Então, a gente chama isso aqui de bloqueio infrarriciano. Então, é altamente sugestivo de doença, né, do sistema de condução e indicação de marca-passo. O estudo mostra muito isso. Os meninos que são novos, que vão entrar, provavelmente vão pegar alguma coisa do tipo. Então, comentando sobre o que fazer, né, quando você faz o estudo eletrofisiológico, o que fazer com os achados. Então, se você tiver uma síncope com bloqueio de ramo, por exemplo, e esse intervalo aqui, ó, entre o H e o V, que for maior que 70 milissegundos, esse paciente tem indicação, por exemplo, de marca-passo. Ou se você documentar BAVT, MOPS-2, enfim, tudo isso indica marca-passo. Pacientes com infarto prévio, que tem cicatriz, que você é obrigatório dentro do estudo, você fazer o estudo e dentro do estudo, você tentar induzir a taquicardia ventricular, né? Esses pacientes, é assim que são os mecanismos de morte súbita na síntese desses pacientes. Ou pacientes com outras doenças estruturais, tem que fazer protocolo para indução, de TV ou taxupra também. E aí, ele coloca que paciente que tem palpitações súbitas e breves, você tem que fazer o protocolo de indução, é 1C. Só que, para indicar, eles indicam como 2B, não faz muito sentido para mim. Bom, enfim, em pacientes com síncope e bradicardia sintomática, o marca-passo deveria ser considerado. Principalmente quando tem uma medida que a gente chama tempo de recuperação, que a gente estimula o ato e espera recuperar o nosso nasal, ele for aumentado, né, mesmo sem correlacionar diretamente. Se o paciente é muito sintomático, tem síncope e não achou outra causa, pode ser que o marca-passo seja considerado. E no tratamento, depende da causa, né, então vou falar bem rapidinho, que nosso tempo já está acabando, já são 8 horas. Então, no tratamento da síncope reflexa, o principal envolve isso daqui de cima, que é a educação do paciente sobre o que é a doença, que é uma doença benigna, que geralmente não causa morte, etc, etc e tal. O que ele vai fazer? Principalmente aumento da ingesta de água para melhorar esse retorno venoso. Nos pacientes que são impotentes, você pode aumentar a ingesta salina. Os pacientes incentivar a atividade física, evitar situações que levam a síncope, então, ortostatismo prolongado, muito calor, ser situacional, explicar as situações que você pode ajudar, incentivar a usar a meia elástica nesses pacientes. Existem algumas manobras que a gente utiliza, que são manobras isométricas, que eu tenho um slidezinho aqui logo após, que a gente pode usar para pacientes que têm pródromos evitar. E aí, esses pacientes que têm elas muito frequentes, né, as manobras podem ser quanto frequentes ou não, eu sempre oriento manobra para os pacientes. A gente pode fazer essas manobras, pode usar, igual eu comentei antes, o looper. O tilt training é extremamente difícil de fazer, chato, os pacientes abandonam e com a resposta só durante está fazendo, então ele é classe 2B por isso.
As drogas que a gente pode usar, que é o fluocortisona, que é um mineralocorticoide, ou o midodrine, que é o alfa-agonista, essas drogas são quase nunca utilizadas, mas podem ser utilizadas, e o fluodur lembrar que é mais em criança, o adulto fica inchado, fica hipertenso com fluocortisona, não responde bem, e sempre, sempre, sempre checar as drogas desses pacientes. Lá na história clínica, todas as drogas hipotensivas nesses pacientes, eles têm que ser retirados. Nos casos cardioinibitórios, pode ser que indique marca-passo em alguns casos muito específicos. As manobras, é importante, as manobras de contrapressão, são manobras isométricas, que é dobrar as pernas e fazer esse movimento contrário, né, como se estivesse abrindo, isso aumenta o retorno venoso. Esse da mão é muito fácil, eu gosto de ensinar, você pega aqui a mão e faz esse movimento de puxar, ou fazer um hand grip. O marca-passo para síncope reflexa, extremamente, tem uma indicação muito específica, então naqueles pacientes que são cardioinibitórios, com pausas maiores que 6 segundos, preferencialmente, esses pacientes pode ser que se indique, né? A cardioneuroablação é o que tem de novo, 2008 para cá, não está na diretriz ainda. As principais equipes que trabalham com cardioneuroablação, 2 delas são nossas, inclusive daqui do Brasil. O pioneirismo foi nosso, foi da equipe do Pachon, depois o Scanavac entrou também. Então, o racional é que se você modular ali em complexos, em gânglios neuronais do sistema nervoso autonômico no átrio esquerdo, você consegue fazer uma modulação com diminuição, principalmente da síncope, quando é reflexa por causa cardioinibitória, né? Então, com respostas ótimas, com baixa recorrência de casos de síncope, então ele é indicado principalmente naqueles pacientes que têm síncopes recorrentes, que nada resolve, e que tem um componente cardioinibitório importante. A hipotensão ortostática nesses pacientes, o tratamento é muito parecido com o tratamento de síncope reflexa, então hidratar bem, ingesta de sal, tirar todas as drogas, ser mais idoso, meia compressiva, manobras de contrapressão, esse reductive sleeping é dormir com a cabeceira um pouquinho elevada, em torno de 10 graus, falou, poxa, vai dormir com a cabeceira elevada, vai diminuir o retorno venoso, na verdade, é um treinamento de um estado constantemente, um estresse ortostático constante para treinar esse organismo a não ter os gatilhos. E as drogas, em alguns casos de hipotensão ortostática, podem até responder um pouco melhor do que com a síncope reflexa. No caso das síncopes cardíacas, eu já comentei, se for documentado bradicardia, a indicação é principalmente marca-passo, tanto sinusal quanto o bloqueio de ramo. Se o paciente tem uma síncope inexplicada com bloqueio de ramo, ação de gestão de 35, ele nem vai para estudo, esse paciente, a gente manda, né, para estudo, mas oficialmente esses pacientes podem até ter indicação direta de CDI com ressincronizador, a gente realmente gosta de estudar aqui, porque a gente não tem disponibilidade para todos os pacientes, com fração de ejeção maior que 35, estudo eletrofisiológico, ou se não achar nada no estudo, implante do Looper, né, implantável, para poder fazer a decisão terapêutica. O paciente com taquiarritmia, se for TAC supra, de classe 1, é a ablação, e as drogas, aquele paciente que não conseguiu fazer ablação, ou então não deu, não deu certo, ou então não quer fazer de jeito nenhum a ablação. E na TV você pode fazer a ablação desses pacientes, mas geralmente esses pacientes, principalmente se tiver cardiopatia estrutural e disfunção ventricular, também tem indicação de CDI. Só comentando do marca-passo, porque muita gente fala, marca-passo, coloca o marca-passo, né? Só lembrar, tem que ter um diagnóstico e muito definido para a síncope, o marca-passo. Por quê? Quando você tem alta eficiência desse marca-passo, quando você tem uma bradicardia estabelecida, mas não tem mecanismo de hipotensão, geralmente esses pacientes ficam ótimos, não recorrem síncope. Agora, se você tem uma bradicardia estabelecida, mas tem hipotensão junto, esse paciente recorre, porque muitas vezes a hipotensão não é secundária somente à bradicardia. Então, uma eficácia moderada. E quando é suspeito, então, somente não deveria ser indicado, tem uma recorrência super alta, você coloca o marca-passo, o paciente continua lá desmaiando. Então, tem que ser muito bem avaliado, muito bem indicado. Acho que é isso. Trazer um pouquinho, mas ok.
Não estou escutando. Será que sou eu? Então, acho que eu abri agora o meu áudio que está ouvindo. É extenso. Foi longo, mas tem que ser. Tá ouvindo agora, né? Sou. Tá. Então, eu estava abrindo aqui a nossa galeria. O Ellen, estupenda a sua aula. Impressionante. Essa é a aula que eu queria ter assistido lá na minha residência, né? Porque, como eu disse no começo, uma das coisas que eu ainda considero mais difíceis de se abordar no dia a dia é a avaliação de síncope. Eu já tinha vontade, hoje eu tenho mais vontade ainda, de quando pegar um paciente com síncope, já te encaminhar direto. Acho que no final acaba sendo mais fácil. Mas, brincadeiras à parte, a gente percebe a complexidade do sintoma, a variabilidade de origens que pode ter em termos dos sistemas, né? Neuro, ortostático, cardíaco, psicogênico, com cardiopatia estrutural, sem cardiopatia estrutural. Então, assim, eu fui fazendo aqui, anotando aqui umas 10 perguntas para fazer no final, e você foi respondendo todas elas, sem exceção, ao longo da apresentação. Bom, deixa eu ver o pessoal aí. Quem tem perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Maurício, só fazer um comentário. É muito fácil a gente entender. Mostra sua carinha aí, Marcos. Você tá... Ué, tá ligado. Não, Tá ligado. que você está mostrando só esse peitoral seu aí. Aí. Então, aí é Aí. muito fácil de entender a dificuldade que você mencionou, que todos têm, é porque é um tema de muita complexidade, como foi apresentado, e de muita subjetividade. Porque o estenose aórtica, quando eu faço a medida do gradiente do fluxo, da velocidade do fluxo, né, na área valvar, fica fácil de eu entender e indicar. Uma coronária, quando eu faço a avaliação de isquemia e tem um território de isquemia quantificado por X%, e eu faço a avaliação anatômica, fica fácil de indicar, né? E a gente que é cardiologista, com tem o perfil que a gente tem, a gente usa muito dessas informações para tirar a subjetividade. Isso, a síndrome não é assim, né? A síndrome é esse arsenal que a ele apresentou muito bem, que traz aí uma complexidade muito grande e essa subjetividade que traz dificuldade no manuseio mesmo. É isso mesmo. Parabéns, Joeli. Fantástica a sua apresentação e você deixa muito claro essa complexidade e que a gente precisa mesmo ter o apoio aí de alguém que manuseia isso para que esses pacientes sejam diagnosticados de forma adequada e conduzidos da forma que devem ser. Beleza. Excelente, professor. Mais alguém? Eu tenho certeza que nossos residentes estão com a lista aí de umas 20 perguntas para você. Eu acho que eles são tímidos. Quem mais? Bom, ele ainda... Esse é tema para destrinchar, né? Assim, eu quis fazer uma abordagem geral, porque tem residente novo, é importante eles saberem que existe tudo isso, mas isso aqui cabe aulas de síncope, só de síncope reflexa, só de potência ortostática, só de causas cardíacas. Dentro das causas cardíacas, você ainda pode destrinchar a aula de cada assunto, né? Então, assim, realmente é muito extenso, mas é bom eles saberem que existe todas essas possibilidades e que, principalmente, embora pareça muito complexo, o que faz a diferença na síncope é colher uma história clínica bem feita. Assim, a gente que vai lidando muitas vezes, muito tempo com isso, já, assim, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Chega paciente para a gente com suspeitas, assim, horrorosas, quando você senta e fala, eu vou morrer, chegando numa fala, aí quando você senta e colhe a história, é uma síncope reflexa mesmo, e aí você vai desmistificar aquilo ali. Então, assim, colher uma história bem feita faz toda a diferença no diagnóstico de síncope, inclusive tanto para desmistificar diagnósticos ruins, quanto para você se preocupar quando você precisa se preocupar com aquilo. Well, eu acho muito importante você frisar isso, porque isso aí, pessoal, a turma mais nova que recebe paciente com síncope, principalmente no PS, às vezes não tem tempo para fazer isso, e é difícil mesmo, a gente entende. Você tem lá um PS com uma fila de 30 pacientes com dengue, com Covid, e chega um com síncope, você põe em prática tudo que você colocou, é difícil, a gente precisa entender.
mas muitas vezes, quando a gente vai dar aula, a gente põe algumas coisas que são acadêmicas, que é o academicismo, que não é uma coisa errada, que não é preciosismo, é porque é assim mesmo. Mas na síncope, fazer história e anamnese não é academicismo, assim. A gente que lida com isso há muitos anos, a gente sabe que o diferencial está exatamente aí, né? A partir daí que a gente vai tentar escolher a próxima propedêutica, né? O eletro é muito importante porque traz segurança, né? Às vezes não dá o diagnóstico, mas afasta as causas graves, como você deixou muito claro. Um eletro normal numa síncope já me deixa bem feliz. Eu vejo um eletro E completamente normal, já fico assim, eu dou uma respiradinha, eu falo, vamos conversar depois direito. Só no pronto-socorro, esse paciente, só se tiver com muito, igual eu comentei, recorrente, eu desmaiei 2 vezes hoje, 3 vezes ontem, e tal, aí você preocupa mais, você tem um eletro normal, você já fica um pouco mais tranquilo, né, de encaminhar esse paciente, talvez fazer uma investigação ambulatorial e tudo mais. Então, sem dúvidas, também eu acho que é muito importante frisar que o eletro não é um diagnóstico, ele afasta causas graves, você deixou isso claro. E eu acho que uma última perguntinha, se ninguém tiver, é interessante, é o contrário do que você falou, é o paciente que não teve assim, principalmente idoso, que você pega um Holter ou um eletro, mas no Holter ele tem lá pausas prolongadas durante o sono, ou aquele idoso que fez um teste ergométrico e teve uma arritmia no período de recuperação, normalmente é um episódio curtíssimo, salvas de ataque ventricular ou supraventricular. E até, e assim, sem nenhuma outra evidência de cardiopatia. Daí para o marca-passo, você acha que já pensamos em eletrofisiológico, olha, isquêmico? depende do grau dessa alteração. Pausas grandes, pausas acima de 3 segundos, se for idoso, mesmo que no sono, uma coisa que a gente esquece também de investigar sempre, a apneia do sono, eu sempre investigo, se eu vejo arritmia no sono, eu faço uma polissono, porque muitas vezes é disso a alteração. No jovem é muito comum por vagotonia, no idoso, principalmente se tiver aquele tipo físico, então nem se fala. Então, mapa com pressão alterada só de noite, bloqueios durante a noite sempre, é obrigatório você investigar o sono, mas aí, não tem apneia do sono, não tem nada disso. Se essas pausas forem aumentadas maiores que 3 segundos, é sim de preocupar, e aí a gente começa, eu acho que o estudo talvez seja bem indicado. Outra situação, no pós-teste ergométrico, né, que tem arritmias ventriculares, supraventriculares. Bom, na recuperação, sempre, mesmo se na recuperação não teve no esforço, se tem arritmias ventriculares do tipo taquicardia ventricular não sustentada, uma coisa que você tem que investigar sempre é a isquemia, vai para você em algum momento, ou assim, não invasiva ou invasiva, porque na recuperação a gente sabe que também podemos ter as alterações isquêmicas na recuperação. Agora, isso mais para ventricular. A supraventricular é um pouco menos frequente, né? Se o paciente é assintomático, completamente assintomático, se for supraventricular, eu sou mais condescendente. Eu vejo a história clínica, vejo se tem alguma droga, alguma coisa assim, investigo, faço um Holter. Se o Holter tiver pouca arritmia supraventricular, eu não valorizo tanto, porque ele foi assintomático, né? Quando é ventricular, a gente olha mais um pouquinho. Se for só estressas isoladas, nem isso, viu? Quando que acontece bastante do esforço, depois na fase de operação. Então, Mais alguém aí? Tem algum? Agora, TBNS no pós, sim, tem que investigar. Não, acho que é algum microfone. Ele? Caiu o som da Ellen. Estrutural. Alô? Oi, voltou. Ver cardiopatia estrutural e fisiológico, realmente com um paciente mais idoso. Ok. Bom, pessoal, devido ao horário, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Ellen, te parabenizar. É muito gostoso de ver uma aula onde a gente reúne a didática que você tem, com o conteúdo que você tem e com a vivência prática, né? A gente percebe isso nitidamente, isso deixa uma aula pesada, como é de síncope, de uma forma bastante leve. Muito obrigado mesmo, parabéns. Obrigada Pessoal, a você.
Acho que é importante você saber, nós tivemos aí certamente mais de 40 pessoas assistindo, quase 40 equipamentos conectados. Isso nos deixa muito feliz, né? Isso é o seu prestígio. Gente, obrigado, ótimo restinho de semana a todos e nos encontramos daqui a pouco. Tchau, tchau.